é que vocês estão? Estão bem? Curtindo a viagem? Aproveitando. Aproveitando? Legal. Chegou no nível que a gente viajar agora já nem empolga tanto. Já tá viajando tanto, já não empolga mais tanto. Arrumar as malas e desarrumar já. A gente casou muito novo, né? Nós nos conhecemos com 16 anos, casamos com 24 anos. E desde o início do nosso relacionamento, eu sempre fui aquela que tradicional. Estudei, me formei, me especializei e trabalhava numa empresa tradicional, na área financeira. E o Nicolas era o sonhador, o desbravador. Ele não se conformava em ter um emprego fixo. Ele sempre quis empreender, abrir empresa e trabalhar em... Com 23 anos eu abri minha primeira empresa. Saí, disse que não queria mais trabalhar para os outros. Não aguentava mais a vida de funcionário e aí eu abri minha empresa. E ela continuou trabalhando para os outros. Isso. E aí no decorrer dos anos, Deus me abençoou e eu fui crescendo muito profissionalmente. Com 25 anos de idade, eu já tinha adquirido um cargo de staff, já era gestora de uma grande empresa, já tinha um salário aí em torno de 15 mil por mês. No mercado de arquitetura, né, a gente sofre por oscilações de sazonalidades. Né? Você tem um período do ano muito aquecido, por outro lado você tem o primeiro semestre do ano muito baixo, muito frio, as pessoas segurando o orçamento e aí todo ano era essa sazonalidade, a gente não conseguia ter uma previsibilidade e na prática quem sustentava financeiramente a casa era a Luciana. Enquanto eu estava lá nas minhas tentativas, o que dava a estabilidade era o salário que ela recebia, né? Isso. Como executivo. Só que esse cenário não era um cenário confortável para a gente. Né? Nem para ela, como mulher, ser a principal provedora da casa, nem para mim, como homem, de não ser o provedor da casa. Isso. Então acabava que era algo que não deixava nem os dois confortáveis e gerava conflito, né? Geravam conflitos dentro de casa. Foi algo que a gente precisou tratar muito no nosso casamento. Então eu entendi que Deus estava abençoando a nossa casa através de mim. Mesmo assim, eu pedi a Deus que mudasse aquele quadro. E eu entendia que eu não via como sair daquele círculo, porque eu já estava com um salário muito bom, já com muita experiência acumulada no meu ramo de trabalho. Então, como que eu ia fazer para virar? Como eu ia pedir demissão? Não tinha como. Eu abri mão daquele valor que era tão importante no orçamento de casa. E também olhava para o Nicolas e como que ele vai conseguir, de repente, atingir esse valor que eu ganho para poder ser o principal provedor. Então, comecei a entregar para Deus, né? Orar e jejuar e pedir para o Senhor mostrar uma saída. O Aleph nasceu em 2012, julho de 2012. E o planejamento, que ela pediu demissão do emprego que ela estava, um mês antes do Aleph nascer. E o nosso planejamento era que ela ia ficar 6 meses cuidando do bebê, porque precisava dar atenção para ele, e ela também precisava de um tempo para ela, porque ela vinha numa rotina muito pesada. E a ideia era que ela voltasse para o mercado quando ele tivesse com 6 meses, que daria janeiro, fevereiro, ela voltar para o mercado. Só quando ela estava com 5 meses, a gente descobriu que ela estava grávida de novo. E aí ela não conseguiu voltar para o mercado. A nossa reserva que a gente tinha para manter o mesmo padrão ia acabar. Estava no começo do ano, justamente no período de baixa do meu ramo. Ela sem trabalhar, então a gente sabia que as coisas iam apertar ali. E realmente apertaram muito. Foi assim, o pior ano financeiramente da nossa vida, porque dessa vez tinha uma criança que dependia da gente. E foram situações dramáticas, assim, né? As pessoas, amigos, pessoas da igreja. A gente viveu naquele momento assim, a provisão de Deus, né? Algo que a gente lia muito na Bíblia, de Deus mandar a provisão, de chegar alguém e aí ser abençoado. A gente viveu isso na prática. Mas dentro disso tinham vários desafios, né? O maior deles, que eu me recordo, eu até compartilhei no Beat Summit do ano passado, foi uma noite que o nosso filho sempre acordava à noite para tomar leite.
E eu já não podia mais amamentar porque estava grávida. Grávida do outro. Tive que parar de amamentar. Então ele tomava leite na mamadeira. E Sempre aí, acordava à um noite. dia de noite, eu fiz a última mamadeira para ele, era 11 horas da noite, e descobri que era a última medida do leite, que não tinha mais. E eu sabia que ele ia acordar ainda antes de amanhecer para tomar leite, porque todas as noites ele acordava. E aí, naquele momento, não tinha dinheiro, não tinha para quem eu ligar para pedir ajuda, 11 horas da noite, eu não ia acordar ninguém para pedir ajuda, os nossos parentes não estavam tão próximos ali de onde a gente morava. Então a situação foi ficar ali a noite inteira do lado dele orando, pedindo para Deus que ele não acordasse de noite, essa noite, para tomar leite. Porque aí de manhã a gente conseguia, emprestado, a gente conseguia dar um jeito quando amanhecesse o dia. Mas de noite não ia ser viável aquilo acontecer. E eu passei aquela noite inteira acordado, do lado dele, orando, pedindo a Deus que ele não acordasse, e realmente ele não acordou. Graças a Deus. Não acordou com fome nesse dia. Foi talvez a única vez até ele parar de tomar leite. Foi a situação mais dramática, né? Que a gente viveu. E a partir dali, de 2013 em diante, surgiu negócios fora do que a gente estava acostumado, né? Eu já tinha tentado empreender com marcenaria, com loja de cortina, com construtora, o escritório de arquitetura. Então já tinha, dentro da minha área, eu já tinha tentado quase todas as opções que existiam. Mas aí em 2013 surge um outro cenário para a gente, que foi o marketing de rede, uma empresa de perfumes, que era a UP, onde a gente conheceu o Jimmy. Na verdade, a gente nem conheceu o Jimmy. Eu conhecia o Jimmy. Ele não me conhecia, né? Eu conhecia o Jimmy dos vídeos que eu assistia dele no YouTube. E eu usava o material dele para o meu trabalho, mas não conhecia. Na UP a gente começou a estudar muito, começou a ler muito. E aquilo foi meio que abrindo nosso horizonte, abrindo nossa mente. Muito mais até o meu. A Luciana continuava firme lá na ideia dela de que era o trabalho convencional, era o certo, não dava para trocar o certo pelo duvidoso. Mas eu, cada vez sonhando mais e tentando, até que de tanto ler as coisas e compartilhar com ela, tudo isso, as coisas foram começando a entrar na cabeça dela. E aí eu entendi que se eu ficasse fazendo a mesma coisa, eu ia continuar do mesmo jeito. E a vida que eu levava não era a vida que eu sonhava. Apesar de eu ter um bom salário, ser respeitada e admirada por muitos, por eu ali ser uma mulher no Nordeste do Brasil, né? Ganhando um salário de 20 mil por mês e mandando num monte de homem, que eu adorava, mas eu não tinha qualidade de vida. Eu não trabalhava muitas vezes de 6 da manhã a 9 da noite, viajava muito, eu não via meus filhos, não participava ativamente ali da educação deles, né? Quem fazia isso era o Nicolas. Eu era o único pai no grupo das mães da escola. Você tem ideia, tinha um grupo de mães na escola e aí o Nicolas era o único pai, porque ninguém nem sabia quem era a mãe deles. Eu não andava no colégio, né? Era trabalhando o tempo todo. E aí eu comecei a pensar, se eu não mudar, se eu não fizer algo diferente, eu vou ficar nesse ciclo vicioso até quando a minha saúde deixar. Porque se eu ficasse doente, se acontecesse alguma coisa, eu dependia exclusivamente do meu braço para poder ganhar dinheiro. E aí a minha mente também começou a abrir. E eu comecei a ver que existiam outras saídas de ser bem-sucedido, que não fosse carteira assinada, que não fosse o mercado tradicional, que a gente conhece aí, que desde criança a gente aprende. Estuda, consegue um bom emprego para você ser alguém na vida. E aí nós tomamos uma decisão muito importante, que foi vender o nosso apartamento. A gente vendeu o nosso apartamento, que era um imóvel que a gente tinha, um imóvel bem localizado, e a gente vendeu para começar a investir. Isso, e aí nós pegamos esse recurso e investimos no mercado financeiro tradicional, bolsa de valores, tesouro direto. O Nicolas, né, que tinha mais tempo, ele fez cursos e ele ficou bem especialista nesse assunto, a ponto de muitos amigos irem lá para casa para ele para aprender com ele a investir em bolsa e outros ativos. E aí nós começamos a fazer isso porque o nosso sonho era viver de renda. A gente ia começar com aquele investimento ali do apartamento e a tendência é que em 10 anos, a gente sempre trabalhando aquele dinheiro, ia chegar ao ponto da gente viver de renda. Esse era o nosso plano. Esse era o plano. Mas a gente começou a ver que não era boa quanto parecia, né? O mercado de bolsa é um mercado muito instável, é um mercado que requer muita dedicação e que é muito controlado pela política.
Depende muito da política brasileira. Então, acontece algo na política, os papéis caem. E a gente sabe que no Brasil acontece muita coisa de política toda hora. Né? E aí, o que aconteceu, que foi na delação da JBS, que aconteceu, né, no ano de 2017. Maio de 2017. Em maio de 2017, nossos papéis todos caíram. E aí, a gente estava comprado, tinha comprado muitos papéis. Se fôssemos vender logo depois da delação, nós tínhamos perdido muito dinheiro. Aí a pessoa pergunta, Nicolas, mas o stop loss? Não tinha, tava todos cadastrados stop loss, mas no dia que abriu, o mercado já abriu abaixo do stop loss. Então já abriu com gap e tudo abaixo. Então Tudo não despencou. Se a gente vendesse naquele dia, era uma perda gigante, 30%, 40%, até o tesouro direto que a gente tinha teve uma perda nesse patamar se a gente vendesse naquele dia. E aí, nesse momento, a gente se olhou e entendeu que aquilo ali talvez não trouxesse o que a gente estava pensando, que era viver de renda em 10 anos, porque quando a gente ganhava muito, ganhava 3% ao mês. E quando a gente perdia 40%. Não tinha graça a brincadeira, né? E aí, o Nicolas, como já estava nesse mercado, já estava estudando muito sobre esse mercado financeiro, ele já tinha ouvido falar no tal do Bitcoin. E aí ele falou, olha só, Bitcoin é uma alternativa, ele já conhecia do assunto, se a gente tivesse investido na época da venda do apartamento, já tinha tido um rendimento interessante, e eu não entendia, não sabia o que era. E aí, como são as coisas, né? Ele, que acompanhava o Jimmy na época da UP, que assistia os vídeos no YouTube, viu que o Jimmy ia começar a trabalhar com criptomoedas, com Bitcoin. E o Jimmy tinha uma imagem muito positiva perante o Nicolas, como uma pessoa séria, uma pessoa que não se metia em pirâmides, né? Um cara que não entrava em negócio que fosse furada. E através dessa crença de que ele era uma pessoa correta... Na história dele, ele falou de um doido que botou dinheiro sem conhecer ele, esse doido é a gente. É, o Nicolas. Nós colocamos R$24 mil para o nosso primeiro investimento, sem conhecer o Jimmy, como uma aposta, mas... Eu digo uma aposta porque, no fundo, foi. Só que a gente não fez isso às cegas. Antes da gente colocar esse dinheiro, a gente estudou para ver se tudo que o Jimmy falou era verdade, para ver se a mineração era algo rentável, para ver se a empresa tinha condições de pagar aquilo que ela prometia e ainda ter lucro, porque nenhuma empresa vive de filantropia, ela tem que ter lucro, e viu que tudo batia. A dúvida só era quem está por trás. Porque se o cara que estivesse por trás fosse um cara sério, a empresa tinha tudo para... ser um sucesso, mas se a pessoa que estivesse por trás fosse um picareta, ia dar em nada. E a gente apostou que era um cara sério, porque se o Jimmy estava seguindo esse cara, a gente acreditava que era alguém de confiança. E assim começamos. Porque a falada era cumprida, as minerações iam caindo, a gente foi pegando confiança e viajamos para Florianópolis para conhecer o Jimmy e conhecer o Antônio. A gente pegou o dinheiro do nosso bolso e foi lá porque o que faltava para a gente ter aquela confiança 100% era conhecer quem estava por trás do negócio. Olhar olho no olho das pessoas que estavam na frente daquele projeto. A gente sabia que o Jimmy tinha ajudado o Antônio a montar tudo, mas a gente não conhecia eles ainda. Na época a gente já tinha sido convidado para participar do conselho da empresa, a gente tinha reuniões online com a diretoria, com os principais líderes da empresa, mas não existia ainda... não tinha, até aquele momento nós não tínhamos olhado olho no olho dos donos da empresa para ver verdade nele, para ver... nós valorizamos muito família, né? E a gente queria ver como era que ele relacionava com a família. A gente analisa muito as pessoas nesse relacionamento com a família. A gente consegue medir como é que funciona através de como o cara trata a esposa, como a esposa trata o marido, como os filhos respeitam os pais. Então a gente foi meio no sentido de analisar. E a gente gostou do que viu e sentimos muita confiança. Voltamos já com a crença muito mais fortalecida. Isso foi em fevereiro de 2018. E aí nós voltamos para Fortaleza e começamos a fazer reuniões semanais no prédio que a gente morava. Era do lado da piscina. Um caramanchãozinho tinha do lado da piscina. Começamos reuniões com 8 pessoas, 7. Aí foi crescendo. De repente já tinham 20 pessoas. Fizemos um evento, que aí foi o primeiro evento fora de Florianópolis. O primeiro foi esse que a gente foi em fevereiro de 2018. Nós fizemos o primeiro evento dia 5 de maio, lá em Fortaleza. Fizemos esse evento, deu 96 pessoas nesse primeiro evento. E algo interessante, né, que ficou marcado assim nesse evento foi porque
o Jimmy me chamou de surpresa para dar o meu testemunho no dia desse evento. E a gente tinha analisado os nossos ganhos em abril. O evento foi 5 de maio. Nessa época eu já não trabalhava mais na empresa que eu trabalhava antes. E em abril de 2018 a gente fechou ganhos acima de R$50 mil por mês. Então, algo que eu imaginava que pudesse acontecer com alguns anos de trabalho, com meses, a gente já conseguiu ver isso como realidade na nossa casa. Mas eu costumo dizer que se você não der um passo mesmo de risco, você pode até ser que esse passo dê errado, mas você vai dar um mais na frente e você vai acabar acertando. O que não vai acontecer é nada na sua vida se você ficar no mesmo lugar. E aí a gente analisa histórias de grandes milionários, de grandes empresários, todos eles tiveram um passo de risco, mas um risco comedido, e conseguiram vencer. Muitos grandes empresários quebraram muitas vezes antes de conseguir vencer. E aí eu acho que isso foi muito fundamental, foi essa coragem que a gente teve, né, de fazer algo diferente, e hoje nós colhemos fruto. E finalmente eu consegui ser o principal provedor, ela pôde parar de trabalhar, pôde conviver com os nossos filhos. Né? Era algo que, assim, desde que a gente casou, era algo que eu falava muito com ela. Eu olhava os casais da igreja que a gente congregava e eu dizia, amor, os casais mais prósperos da nossa igreja, eles trabalham juntos, a gente tem que trabalhar junto. Usa essa energia que tu coloca para trabalhar na empresa dos outros para trabalhar para a gente. Porque tem um versículo na Bíblia que fala do cordão de 3 dobras. E as pessoas usam muito esse versículo na igreja como o relacionamento do casal, que o cordão de 3 dobras não quebra jamais. Só que a frase seguinte do cordão de 3 dobras não quebra jamais é porque tem muito boa paga o trabalho do casal. Então, esse cordão de 3 dobras é para mostrar que o trabalho deles tem mais resultado do que um trabalhando sozinho na sua ponta. Então, quando a gente começou a fazer isso, a gente viveu realmente essa melhor paga do trabalho, né, trabalhando junto. Tem realizado coisas, conquistado coisas que a gente nem sonhava. As pessoas às vezes perguntam, Nicolas, mas qual é o segredo? Eu não sei dizer qual é o segredo. Eu acho que tem muito a bênção de Deus. Acho que a maior parte é a bênção de Deus. Não só na nossa vida, mas na empresa como um todo. É muita gente assim, que se submete à vontade de Deus, aos princípios, e aí as bênçãos acabam sendo consequência. Mas sim, não teve um diferencial. Eu não sou o mestre da eloquência, eu não me considero que eu tenho nenhuma qualidade excepcional. A Luciana até tem mais, ela articula melhor as palavras, fala melhor do que eu e tal. Mas acaba que eu acabo me dedicando mais tempo ao trabalho do que ela, porque ela passou a viver, né, com os nossos filhos o que ela não tinha vivido. O nosso mais velho tem 6 anos, o mais novo 5. Né, os primeiros 5 anos do nosso mais velho, praticamente ela não acompanhou. Né? E o mais novo era os primeiros 4. Então hoje ela tem gastado o tempo dela com eles, tem acompanhado eles mais de perto, tem vivido agora, finalmente, os papéis como a gente sonhava, né? Como ela sonhava, como eu sonhava, porque fosse o nosso casamento. E tem sido maravilhoso. Eu acompanho muito eles no colégio. E assim, na idade deles, são pequenininhos, é um local como se fosse a segunda casa, né? Então, eles me apresentam. Olha, essa é minha mãe, ninguém nem conhecia, ninguém nem me conhecia direito, né? Então, eles apresentam com orgulho. Eu posso ir lá acompanhar, conversar com as professoras, acompanhar o desenvolvimento deles. Ir para uma apresentação de mães, eu não tinha essa liberdade de ir, porque geralmente é no meio do dia e realmente eu tinha uma rotina muito, muito desgastante. Não tinha essa liberdade. E aí ver, partilhar daquela apresentação, poder estar com eles ali todo dia, isso para mim é maravilhoso. Não é tanta coisa botar para dormir, que é um momento tão bonito de orar junto com eles, de contar a historinha, de estar ali esperando eles dormir também. Não tinha essa possibilidade antes, porque quando eu chegava do trabalho eles já estavam dormindo muitas vezes. E, então são tantas coisas, né? Ir para a praia no meio da semana com eles, né? Não tinha. Hoje eu vivo uma vida que eu, né, assim, nem digo que eu sonhava, porque eu não chegava nem a sonhar o que eu estou vivendo hoje.
de estar com eles, de estar cuidando deles, de ver o meu marido, né, assim, ser valorizado pelas pessoas, né? Hoje ele como um grande líder da empresa, ver a nossa rede grande lá em Fortaleza, nós temos muitas pessoas lá que estão desenvolvendo um negócio e mudaram de vida, pessoas que têm história para contar, uma mais linda que a outra. Então é que hoje não é mais só pelo dinheiro, no início era, a gente queria mudar de vida, mas hoje é para ver mudança na vida das pessoas, dos amigos, dos familiares, né? Então a gente hoje, o que move mais é isso, porque dinheiro a gente já ganhou muito, graças a Deus. Então, o dinheiro não é mais o problema, não é mais a preocupação, mas de ver mudança de vida, de ver pessoas sendo transformadas, pessoas podendo realizar sonhos, isso é o que deixa a gente mais feliz. Os nossos filhos, eles falam, né, que quando crescer vão minerar Bitcoin. Eles chegam para o amiguinho do colégio, você sabe o que é Bitcoin? Então começam a explicar. E assim, poxa, uma criança de 5, 6 anos falando sobre isso, né, é muito bonito. Por quê? Porque eles veem que os pais dele estão vivendo uma vida que é interessante para eles, que inspira eles a, quando crescerem, ter aquela vida também. E é bonito você ver isso no filho, né? Porque talvez na época que eu trabalhava, que eu chegava cansada, estressada, final de semana eu queria era descansar, eu não tinha pique para passear com eles, porque eu estava muito cansada. Será que eles queriam ter aquela vida? Mas hoje não, eu sei que eles olham para a gente e falam, quero ser assim como meus pais. E falam de coração, falam de verdade, isso é muito bonito. Ano passado a gente viajou com eles pra Disney, né? Quando eu era criança eu nem sequer sonhava em ir pra Disney. Não tava nem dentro das possibilidades sonhar com Disney quando eu era criança. Isso era totalmente fora da casinha. O meu sonho estava mais em fazer uma viagem de férias pra praia, se fosse o caso. Não nasci numa família com dinheiro. Meu pai era funcionário dos Correios, minha mãe professora. Então, assim, a gente não passou dificuldade, mas também não tinha nada sobrando, era na conta. Então, assim, vivemos muitas privações, né, na nossa infância. Não de passar necessidade, mas no sentido de, quando eu comecei a estudar mais longe de casa, que eu tinha que ir de ônibus, eu só ia para o colégio com o dinheiro da passagem do ônibus. Aí e a volta. Se eu perdesse, tinha que dar um jeito. Se eu quisesse comprar merenda no colégio, era quando, na ida, eu não sei se aqui tem a roleta, se tinha esse costume, a gente às vezes passava por baixo da roleta e não pagava a passagem. E aí, nesse dia que na ida pro colégio, que eu passava por baixo da roleta, eu arriscava, não, eu vou merendar e vou arriscar que na volta vai dar sorte e eu vou passar por baixo também. Era só assim, para fazer um lanche na escola. Mas isso tudo foi criando um anseio muito grande, né, de poder realizar as coisas. E aonde a gente se conheceu foi na escola técnica. E aí, com 16 anos, eu já comecei a procurar emprego, comecei a trabalhar com 16 anos. O meu primeiro emprego, na verdade, o emprego não era um emprego, foi entregando panfletos na rua. Foi o meu primeiro trabalho, porque eu queria sair, eu queria comprar minhas coisas, e meu pai disse, não, se você quiser sair para algum canto, para alguma festa, primeiro você vai ter que ter dinheiro para ir para a festa, que eu não vou dar. Então eu fui trabalhar para poder ir para uma festa. Eu fui trabalhar para poder comprar a roupa que eu queria, porque isso eram luxos que eu não me permitia, né? Hoje, graças a Deus, assim, nossos filhos podem ter, né? A gente tenta não dar tudo de mão beijada, por uma questão de entender que as coisas que são conquistadas, elas têm maior valor. Então a gente tenta não dar tudo para eles, porque assim, eu creio muito que o fato de ter lutado, de ter brigado para conseguir minhas coisas, o meu carro com 18 anos foi eu que comprei com o dinheiro do meu trabalho, de ter começado a trabalhar com 16 anos, eu fui lá e comprei meu carro. Um ditado árabe, né, que uma vida difícil forma homens fortes. Uma vida fácil forma homens fracos. E a ideia que a gente tem é ter um equilíbrio, né? Não ter uma vida tão fácil, não dá para eles uma vida tão fácil, mas também não, né, não precisa passar por aquela dificuldade, aquelas privações que eu passei. Então nem é tudo, mas também não é nada. É um meio termo, tentar manter um equilíbrio para que eles entendam que as coisas precisam ser conquistadas e deem o devido valor que merecem, né? A Luciana tem uma frase que ela repete muito, que dinheiro não aceita desaforo. Então a gente tenta dar muito valor a isso e não desperdiçar com o que não precisa.
Bem, Luciana, é, você estava certa. Você estava certa por ter casado com o Nicolas. Muita gente disse que ele não era para você. Hoje ele está te trazendo honra, felicidade, está te dando uma vida de princesa. Então, parabéns por não ter desistido dele. Parabéns por ter lutado pela sua família, por ter segurado as pontas quando não tinha de onde tirar e você foi lá e trabalhou e segurou. E hoje, olha só o que você está vivendo. Então, valeu a pena, né? Parabéns pela sua perseverança. Agora eu vou ter que falar. Nicolas, segura as pontas aí, que vai dar tudo certo. Tá difícil o que tu tá passando, tá difícil aí todo esse desafio financeiro, mas tudo isso que tu vai passar vai te fortalecer, vai te levar para um novo patamar e essas experiências vão te amadurecer e vão te ajudar a ajudar muitas pessoas para que elas não passem pelo que tu está passando agora. Tu vai ser muito usado por Deus para que outras famílias possam ser abençoadas financeiramente e não passem pela dificuldade que tu está passando agora. Então se mantém firme, se mantém firme em Deus, firme no propósito e continua com a ideia de ser canal de bênção para as pessoas, que isso vai prosperar e você vai vencer, você vai conseguir realizar seus sonhos, você vai conseguir ser o marido que você sempre quis ser para sua esposa e as pessoas vão reconhecer isso.